Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Há 11 dias da eleição para Olha. prefeito, a gente vai falar sobre política, Mariano, mas a gente vai muito além. A gente vai avaliar o cenário, as circunstâncias, o discurso, a narrativa Eita. e principalmente o comportamento do eleitor diante desse mix de sensações causadas até pela performance disruptiva, digamos assim, do Pablo Marçal. E a gente trouxe um cientista político que é fera, de renome nacional e que vai nos abrir essa caixa preta da política. Será que a gente está vivendo o niilismo político, entrando na essência? Niilismo? Mas Niilismo. Nietzsche deve estar dando volta no caixão. tá maluco. A gente entra na essência humana, aquela que quebra crenças, religiões. Até que ponto esse discurso vale a pena? Até que ponto a polarização, o discurso do ódio, as agressões tem conquistado ou não os eleitores? Qual o impacto disso para a nossa política, né? Boa. Porque a gente depende de política. E esse cara, Mariano, conta pra gente quem é. Ah, isso aí. Fala, turma, bem-vindos a mais um episódio. Assunto quentíssimo, né, Desirê? E a gente, para falar sobre isso, trouxe um entrevistado que lhe dá aulas, pesquisa e publica livros abordando principalmente, Desirê, os seguintes temas: partidos, eleições, campanhas eleitorais, mídia, ideologia, reflexos identitários, comunicação política, jornalismo político. Ele é professor titular na Universidade Federal de Juiz de Fora, lecionando na graduação, no mestrado e no doutorado em comunicação da Faculdade de Comunicação. É graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em ciência política e sociologia pela UPERJ. Estamos falando de Paulo Roberto Figueira Leal. Seja muito bem-vindo aqui, professor. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês aqui para bater esse papo. Seja bem-vindo, eu sou sua fã. Eita! Carteirinha. Olha aí. Sempre que é verdadeira. Muito bom ter você aqui pra gente. E vamos começar num Bora. tema espinhoso? Claro. Bora. Pablo Marçal, Eita! performance, discurso, identitário ou não, agressivo ou não, como é que é o comportamento do eleitor? Como é que você vê hoje esse cenário nacionalizado da política? Sim. Eu acho que o Pablo Marçal é um sintoma de uma transformação da política que nem se dá só no Brasil. No mundo inteiro tem surgido os Pablos Marçais ocupando espaços que antes não eram especialmente destinados a pessoas com aquele perfil. Ou seja, tem uma narrativa antipolítica absolutamente poderosa do ponto de vista eleitoral, que cresceu nas últimas décadas, ou seja, uma percepção grande de parcelas significativas do eleitorado nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, de que as instituições políticas não entregam aquilo que prometem, criam possibilidades que absolutamente não são as mais desejáveis para a sociedade, e isso aumenta a possibilidade de que pessoas com a narrativa de que não são políticas profissionais, pessoas com a narrativa de que vão resolver problemas exatamente porque não farão aquilo que se espera de um político, passem a ter um espaço que historicamente não era dado a essas figuras. Ou seja, você pegar uma eleição do Trump nos Estados Unidos, você pegar um Milei na Argentina, isso é a expressão dessa percepção antipolítica na qual figuras como Pablo Marçal surfam, porque constroem essa narrativa de que enfrentarão de modo diferente e são diferentes daquelas pessoas que tradicionalmente as pessoas e os eleitores vêm ocupando posições de poder, né? Portanto, acho que aí é um sintoma da insatisfação muito mais do que propriamente só uma estratégia individual do Pablo Marçal ou de uma outra figura aqui e acolá. Tem um fenômeno mundial de uma narrativa antipolítica criando um espaço especialmente fértil para alguém que se apresente como outsider ter possibilidade de sucesso eleitoral, né? Isso vem se mostrado muito, né, Mariano? Eu penso assim que a gente falava agora em off, né? A população, as forças tradicionais políticas, elas estão batendo cabeça para entender a nova população, o novo brasileiro, seja o brasileiro de classe média, o brasileiro de classe mais pobre, e também as ferramentas de comunicação. E essas figuras, elas já estão entendendo essa população. Eu acho. Então elas viram ali
Elas conseguem ver a pessoa, né, a população que não tem mais dinheiro, não tem condição de comprar alguma coisa, mas ela tem a vontade, ela encontra às vezes nesse cara uma ideia de que ele vai proporcionar ela essa coisa que ela busca. Isso, né, esse novo eleitor, ele é não tá só na insatisfação, mas tá na vontade de ele querer mais. É verdade isso? Você sente isso? E se aponta Não uma sei se eu consigo questão, entender. uma questão importante, ou seja, Ele é desse Aqui, jeito. aí não consigo entender? Peraí. Aí eu vou... e acho que se aponta uma questão fundamental, ou seja, Toma. pensar a realidade política no mundo hoje, no Brasil hoje, é pensar também a ambiência na qual a conversação se dá. Ou seja, a gente o tempo inteiro trabalha ainda com categorias de análise da comunicação política que estão muito presas à comunicação de massa, que obviamente é relevante ainda, né? Num país como o nosso, em que 98% das pessoas têm acesso à TV aberta, isso está longe de ser relevante, mas não tem o mesmo peso proporcional que teve antes, ou seja, tem alguma coisa mudando na política em função da emergência das plataformas, das redes sociais, e neste caso, a gente lá no nosso grupo de pesquisa até tem trabalhado com algumas hipóteses, ou seja, o que a ambiência das redes, sendo o lugar em que as pessoas mais conversam hoje sobre política, muda no comportamento político? Então, um tema que a gente tem trabalhado lá. Por que é tão mais difícil hoje refazer acordos, refazer pactos com quem teve em outras posições políticas diferentes da minha? Vamos lembrar aqui eleições do passado no Brasil. Todo mundo deve lembrar de 89. Mesmo quem não viveu tem referência sobre aquela primeira eleição que foi... Brizola, Lula, Enéas... Depois, exatamente. Né? Maluf. Chega um segundo turno, o Collor que vence o Lula. E é uma eleição que teve muita polarização à época. Ou seja, você imaginava... uma enorme dificuldade nos primeiros momentos, quem votou no Lula concordar com quem votou no Collor, de conversar. Mas, se eu lembro bem o que aconteceu, o governo Collor começa a caminhar para o fim no primeiro dia. Logo na primeira medida econômica do governo, eles fazem o confisco da poupança. Aquilo já dilapida grande parte dos eleitores que tinham votado nele. O governo vai caminhando para o fim a partir da descoberta de escândalos de corrupção. Tem o impeachment. Eu fico tentando lembrar o que aconteceu com os meus amigos que votaram no Collor. Qual que foi o roteiro deles de 89 até 94? No primeiro momento, eles defendiam o governo. Quando perceberam que começava a ficar insustentável, porque grande parte da promessa de campanha não se entregava no governo, eles foram ficando quietos. Sumiram um pouco do debate político. Em 94, apareceram de novo votando no Fernando Henrique, votando no Lula, votando no Enéas, ou seja, tiveram um tempo de silêncio, de esquecimento, em que não havia uma cobrança sobre eles da posição que eles tinham tido lá no primeiro e segundo turnos. Isso é impossível hoje. Entendi. Isso é impossível hoje, porque à medida que alguém põe suas posições políticas nas redes, aquilo alcança um número infinitamente maior de pessoas e mais, a própria plataforma vai fazendo uma lembrança de que a pessoa defendeu aquela posição. Ou seja, tem um investimento hoje de palavra que é difícil fazer voltar atrás, porque ninguém quer ser cobrado como incoerente, ninguém quer parecer vira casaca. Portanto, é muito mais difícil hoje que alguém que teve uma posição, mesmo decepcionada com essa posição, volte atrás e repactue com outras pessoas. Portanto, tem uma conversação nas redes que é uma variável chave para entender a polarização, a dificuldade de novos acordos. Ou seja, as pessoas empenham de tal modo a palavra numa força política em que apoiaram, que fica difícil voltar atrás, porque a própria lembrança o tempo inteiro não permite o silêncio que os meus amigos que votaram no Collor tiveram. Ou seja, não tem silêncio. A brincadeira que a gente faz lá é de uma política tagarela. As redes implicam uma política tagarela em que não tem silêncio, não tem invisibilidade, não tem esquecimento, e essa lembrança infinita da minha posição dificulta que eu saia dela. Então, você tem um fenômeno de esgarçamento da possibilidade do consenso. E, ao mesmo tempo, a bolha que ela é impactada, porque o algoritmo só vai apresentar aquelas justificativas dentro do perfil dela, do que ela vê na política, isso solidifica, consolida aquele discurso. É como se eu desse munição. Agora, um ponto, voltando para 89, ali já nascia o arquétipo, a jornada do herói com
com Collor. Sim. Ele era caçador de marajás. Exatamente. Desde então vem esse processo de, vamos assim, grosso modo falando, despolitização dos políticos e a necessidade de você ter um representante que entenda a necessidade do eleitor e faça por onde. E esse é um risco, né, Desirê? Porque as pessoas estão se candidatando para um cargo político. Elas vão ter que fazer política. Então, a narrativa de que o único jeito de consertar a política é não fazê-la é perigosa, porque abre-se a uma impossibilidade. Alguém que faz uma trajetória política como empresário, uma vez que se elege, passa a ser político e não tem problema nisso. Não vai ter que fazer política. O Zema não teve que fazer acordo com a Assembleia, não teve que construir uma maioria. É inevitável. Não? A narrativa de que o único jeito de salvar a política é negá-la é perigosa, porque isso abre a porta para a defesa de modelos que não são aqueles baseados na relação de pessoas pedindo voto. Que é o modelo democrático. Exato, ou seja, no fundo, isso coloca em risco a possibilidade da democracia, porque a política, com todos os seus defeitos, e tem muitos, e com todos os problemas que ela tem, e tem muitos, a gente tem que lutar para controlar seus efeitos perversos, evitar os danos que ela eventualmente traz, mas ela ainda oferece possibilidade de interferência das pessoas por meio de seus representantes, ou consultadas diretamente, na resolução de problemas. O tema da antipolítica, ele sugere, no fundo, que tem alguém puro de fora que vai limpar tudo porque não é político. Isso é perigosíssimo. É isso que estava sendo gritado lá em 64 pelas senhorinhas da marcha com Deus em favor da propriedade da família, que defenderam o que viria a ser o golpe de Estado. A ideia de uma impureza natural da política que só vai ser superada se for por fora da política, ela traz em si um risco, porque inevitavelmente é na política que a gente reconserta os planos da política. Eu sempre lembro de uma frase que é atribuída ao Sartre. Ou seja, certa vez perguntaram a ele se era bom envelhecer. Ele falou, não, envelhecer é uma merda, mas eu prefiro isso a outra alternativa possível. Ou seja, dado que a nossa opção para não envelhecer é morrer cedo, eu prefiro envelhecer. Ou seja, a política é mais ou menos uma coisa. Ela é o que desejamos? Não. Mas a opção a ela é pior do que ela, né? Portanto, politizar implica em compreender os desafios, os dilemas, as contradições e atuar nela para tentar melhorá-la e não negá-la. A negação da política não resolve problema político nenhum, ao contrário, né? Então, um caso como Collor, ele implica exatamente isso. A narrativa do sujeito que não vem da política, quando vem, era um político de quarta geração, o avô dele foi ministro de Getúlio, o pai dele foi governador, ele já tinha sido prefeito biônico de Maceió. Apresentar-se como não político para ganhar voto implica um contrato necessariamente falível, porque as pessoas depois vão cobrá-lo mais até em função da narrativa que fez, irrealista, do que cobrariam talvez alguém que tenha admitido a sua trajetória ao longo de décadas no universo da política. Não há nenhum problema nisso. Querer fugir é, por vezes, um jeito de ser cobrado duplamente, mais severamente adiante. E você não consegue gerir se você não for político. Aconteceu com Collor, aconteceu com Bolsonaro. Há uma dificuldade. O Pablo Marçal, ele falou em uma das oportunidades, ele falou assim, eu não vou fazer como o Bolsonaro fez. Eu estou citando aqui que eu acho que ele falou ali sem ser certinho. Eu não vou fazer como o Bolsonaro fez. Acabou isso aqui, acabou a eleição, vamos sentar todo mundo, vamos conversar, porque a gente tem que compor mesmo. Então, a figura vai se amoldando, né? Porque você tem inicialmente um Bolsonaro que chega e fala, ó, é assim, a Globo ela é péssima e tal, e briga com todo mundo. Aí vem uma outra figura que fala, agora tá brigando, mas depois quer... Mas isso quer mudar. será... Então pode ser pode ser que essas figuras estão se adequando ainda também? Eu acho que no caso do Pablo Marçal, isso é uma percepção minha. O aumento da rejeição dele dentro dessa postura muito déspota, eu acho que ele sentiu a pancada e voltou atrás. É a hipertrofia do ego Foi a dele. cadeirada que ele levou. Só esse episódio da cadeirada é indicativo. Ou seja, ao se vitimizar, ele perdeu pontos entre algumas pessoas que viam nele alguém que se apresentava de modo heróico, de modo absolutamente corajoso diante de qualquer intempérie, que é a narrativa que ele construiu sobre si, com enorme risco para as pessoas que o seguem às vezes. Vide as pessoas que foram com ele, subiu a montanha lá num dia que produziu hipotermia em vários deles. Mas o ponto qual que é? Este personagem cobra um preço. Porque na hora em que esse personagem não entrega a atuação que se esperava, sai do script, ele pareceu frágil, ele pareceu humano,
Isso perdeu o voto junto a alguns dos seguidores dele que achavam que ele não podia sinalizar aquele grau de fragilidade depois de levar a cadeirada do Datena. Então, Verdade. ou seja, essas figuras que se constroem em torno de um personagem absolutamente realista, em algum momento serão cobrados, porque é impossível encenar para sempre, né? É impossível garantir que esse personagem apareça o tempo inteiro. O Caçador de Marajás foi pego roubando galinhas. Olha, O Caçador de Marajás foi pego fazendo exatamente aquilo que dizia na campanha que os adversários fariam, confiscar poupança. Nesses momentos, a reversão de expectativa de parte do eleitorado é enorme. Só para dar um exemplo, você está falando aqui de figuras da política, eu vou falar uma que é de um ambiente pré-democrático, mas ele tem uma metáfora muito boa. O Lenin, o líder da Revolução Russa, ele fazia a metáfora da vara de bambu torcida. Vamos imaginar, você tem uma vara de bambu torcida nessa posição aqui. Se eu quero colocar no ponto médio, basta eu levar para o meio e soltar? Não, porque ela ficou tanto tempo torcida que na hora que eu solto ela volta a ficar um pouquinho arqueada. Eu tenho que fazer que movimento? Movimento contrário. Né? Tá torcida para cá, eu faço o movimento em sentido oposto com força igual, para então encontrar o ponto médio. Ou seja, certas posturas não tendem à neutralidade uma vez frustradas. Pensar a relação afetiva. Não tem gente que se ama demais e ao se decepcionar, não tem uma relação de neutralidade com ex-parceiro, passa a odiar. É altamente comum que alguém que cria expectativas irrealistas para o que pode fazer no governo, não fazendo, não produz neutralidade, produz a reversão do humor. Né? Quem amava passa a odiar. Portanto, tem uma enorme dificuldade de pensar a política apenas na construção de personagens que têm um script que efetivamente é incapaz de garantir a entrega daquilo que as pessoas estão querendo no exercício de um governo. Portanto, a democracia é difícil, a democracia é falha, e ela exige um grau de maturidade que só interpretar um personagem não é capaz de entregar, como está cansado de ser demonstrado ao longo de processos eleitorais mundo afora e no Brasil também. Né? Tem um dilema, não vou saber quem falou, eu acho que é um escritor americano, que é o dilema da democracia, que fala que a democracia serve a ela quando ela se sente acolhida pela democracia. Sim, Se de repente a população entender que a democracia não está legal, ela busca sair da democracia. Porque a democracia ela não é um princípio universal. Exatamente. E aí, só pegando essa questão da percepção, que também é outra dimensão com que a gente tem trabalhado lá no nosso grupo, ou seja, de onde provém essa percepção de que tudo falhou na democracia, de que ela é um absoluto e total fracasso, que muitas pessoas têm e que ajuda a entender por que elas procuram figuras como essas, supostamente vindo de fora. Aqui a gente está num ambiente de profissionais também de comunicação. Né? Ou seja, tem uma teoria que se estuda em teorias do jornalismo que é chamada newsmaking. Ou seja, essa teoria estuda o que faz de alguns fatos serem mais noticiáveis do que outros. Nesse exato momento, tem milhões de coisas acontecendo. Por que dessas milhões de coisas que estão acontecendo, algumas vão ser notícia amanhã e outras não? Então, essa teoria estuda o que faz alguns fatos serem potencialmente mais noticiáveis que outros. E nessa teoria, se supõe que uma das variáveis-chave para tornar alguma coisa mais noticiável é o grau de ineditismo. Ou seja, se acontece alguma coisa que não esperava, a chance daquilo ser notícia é maior do que quando acontece alguma coisa que eu esperava. Avião que sai na hora prevista no aeroporto X, chega na hora prevista no aeroporto Y, não é notícia em lugar nenhum do mundo. Avião é notícia quando cai. Né? Verdade. Né? Portanto, tem uma tendência de que o noticiável seja com mais frequência o inesperado e às vezes o negativo. Aquilo que produz dano, ou seja, aquilo que é um desvio da expectativa do normal. Essa lógica que todo jornalista aprende, que todo jornalista acaba praticando um pouco, ela não é mais só de jornalista. Vocês pensarem, todos os usuários de rede podem até nunca ter estudado isso, mas usam uma lógica similar, né? O que eu devo fazer para viralizar o meu post? Que tipo de evento excepcional eu devo utilizar? Ou seja, são as headlines, né? Por exemplo... Quais são as headlines que ele tem que... Não, é estratégia mesmo. As pessoas quase intuitivamente percebem que certos temas inesperados, algo que tenha uma dimensão não usual, não normal, tende a engajar mais, a mobilizar mais. Ou seja, essa lógica, portanto, hoje está disseminada em todo mundo que usa as redes. Bilhões de pessoas no mundo usando esta lógica. E bilhões de pessoas do mundo falando mais de política com mais gente do que falavam antes. Usando qual lógica? Falar mal da política. Neste ambiente, falar de política é falar mal da política, porque isso é fundamentalmente mais viralizante do que falar no que funciona. Portanto, tem todo mundo falando mal da política, criando um ambiente em que as pessoas percebem que a política falhou miseravelmente em tudo, gerando talvez uma percepção
que leve as pessoas a abraçarem uma narrativa antipolítica quando talvez a política fale muito, mas não fale em tudo. Entendi. Portanto, tem só para dar um outro exemplo, que eu acho que talvez seja... Fica à vontade. A gente adora exemplo. Em 1988 a gente criou o SUS. Né? Uhum. Se a gente pegar todos os indicadores, todos, de saúde pública no Brasil, de 88 para cá, todos melhoraram brutalmente. Mortalidade infantil, expectativa de vida, porque até 88, se a pessoa não tinha carteira assinada, ela estava fora da cobertura de saúde. Alguns municípios tinham santas casas, outros não. Ou seja, milhões de brasileiros não tinham cobertura de saúde nenhuma se não tinham carteira assinada. Então, o SUS, pelo simples fato de existir, levou saúde a segmentos que estavam totalmente desassistidos. É essa percepção que as pessoas têm do SUS, de que ele é um sucesso? Não. Porque quando que a gente vê os jornais falando do SUS? Quando tem problema, né? Quando o hospital está lotado. Ou seja, raramente a gente tem a nossa atenção chamada para o sucesso que é o SUS, subfinanciado, com milhões de problemas, com muito menos grana do que devia ter, mas ainda assim, ele é um caso de sucesso estudado internacionalmente, porque depois dele, nossos indicadores melhoraram mais do que a média mundial no período. Ou seja, dizer que isso é um fracasso é um absurdo. E eu estava lendo uma pesquisa recente que mostra que os usuários do SUS têm uma visão melhor dele do que a sociedade na média. Ou seja, quem tem acesso ao SUS, mesmo vendo os problemas, e tem muitos, percebe que tem uma coisa boa ali. Perfeito. Quem não tem acesso nenhum a ele tem uma visão pior dele, porque só ouve falar dele quando alguma coisa dá muito errado. Então, ou seja, me parece que um pouco dessa narrativa antipolítica deriva dos problemas que a política tem e efetivamente devem ser combatidos, dos seus profundos equívocos, mas também deriva de mais gente falando da política por esse viés de destacar o negativo, de destacar o que não funciona. E não há nenhum problema em fazer isso. Nenhum problema. Mas há um problema quando todo mundo só faz isso. E a gente fica imaginando que a nossa democracia é um fracasso. E aí, final da ditadura, 85. Qual que era a agenda que aquela ditadura de 20 anos deixou para a sociedade brasileira? Redemocratizar. Jogar fora o entulho, ser advogado, jogar fora o entulho autoritário. O governo Sarney já começou a fazer isso. Né? Qual que era uma segunda agenda? Estabilizar a economia. A gente vivia uma enorme crise econômica no fim da ditadura. Enorme inflação, que não se superou rapidamente, mas no governo Fernando Henrique se produz a estabilização da inflação lá com o Plano Real. Terceira agenda de pendência da ditadura, incluir os pobres no orçamento público. A gente tinha uma brutal desigualdade, continua tendo, mas indiscutivelmente, gostemos ou não, independente de nossas preferências, o investimento do orçamento em transferência, por exemplo, direta de renda, aumentou brutalmente no governo Lula, por exemplo. Então, ou seja, as agendas que a ditadura deixou pendentes, bem ou mal, a democracia brasileira foi entregando. Menos do que devia, com menos velocidade do que queríamos, mas foi entregando. Portanto, essa percepção da política como um imenso fracasso, essa percepção da democracia brasileira como sendo um brutal equívoco, não se sustenta nos fatos. De onde vem essa percepção? Me parece que disso. As pessoas, quando falam do que não funciona. Hoje a gente já tem, se parar pra pensar, a gente já tem, a maioria das pessoas, a maioria não, mas uma grande parte, são pessoas que nasceram pós-plano real. Sim. Então, não tem nem a memória inflacionária. Ela não tem memória inflacionária. A inflação não é um problema para ela. O problema para ela agora é o passo seguinte. É o passo seguinte. Exato. E esse passo seguinte é o que eu percebo que as autoridades, os partidos tradicionais não conseguem entregar. Esse eu acho que eu vejo. Ou não conseguem convencer as pessoas de que o jeito de entregar é pela política e não pela busca de um salvador da pátria. Entendeu? Eu acho que, com frequência, os salvadores da pátria entregam menos ainda. Não são. Não são. Mas a sensação da política para as pessoas é a inoperância e a inépcia do Estado. Então, elas confundem. A gestão pública é completamente diferente da gestão privada. Não é a mesma coisa. Só que as pessoas não... não pode ser, né? Não pode. É outra lógica mesmo. O dinheiro não é seu. Né? E as pessoas não têm essa consciência da dificuldade dessa gestão e acham que uma pessoa outsider vai entrar e vai resolver. Mas voltando para a rede social, muito em função também que antes a comunicação de massa era monopolizada. Agora todo mundo produz conteúdo. Na hora. Mas estamos aqui no com nosso risco, canal. Né? Mas também com risco, que é o risco do controle desse tráfego, está todo num oligopólio internacional de 5 ou 6 empresas, né, que oferecem também todo o estímulo para que o pior da política emerja na conversação.
Ou seja, interessa a elas a treta, não interessa? Interessa porque Por quê? ganha Como assim? audiência. Vamos aprofundar isso Como é aí. que eu ganho dinheiro Bacana. nesse ambiente? Eu ganho dinheiro mantendo as pessoas mais tempo lá. Eu ganho dinheiro aumentando o nível de engajamento delas. Eu ganho dinheiro aumentando a possibilidade de que elas intervenham uma na informação e na postagem do outro. Ou seja, tem um conjunto de receitas que levam grande parte dos algoritmos das principais big techs a entregarem mais daquilo que mobiliza mais e que, portanto, dá mais retorno econômico. Portanto, os algoritmos são caixas pretas que acabam também produzindo coisas boas, por exemplo, a possibilidade das pessoas encontrarem o que querem, mas também, cada vez mais, uma prisão das pessoas naquilo que elas já entregaram. Aquele problema da câmara de ecos. Eu expresso opiniões políticas, pelas minhas consultas eu vou indicando do que eu gosto, cada vez mais os algoritmos vão me direcionando para o reforço daquilo que eu já demonstrei que gosto. Em algum momento, eu estou circulando só dentro da mesma esfera, do mesmo ecossistema. Então, eu sou um eleitor americano republicano. Eu vejo a Fox News como TV, eu navego nos youtubers de direita, eu navego em ambientes que estão colonizados pelo trumpismo. 60% dos eleitores republicanos ainda acham que houve fraude na eleição que o Trump perdeu. Não tem nenhum dado factual para isso. Mas se o tempo inteiro eu vejo isso repetido em todos os lugares que eu frequento, porque eu estou numa câmara de eco, ouse alguém dizer que eu estou errado. Você é um comunista safado que está dizendo que não teve fraude, teve, todo mundo diz que teve. É expelido-se brutalmente, né? Aumenta a possibilidade de que as pessoas presas na sua própria bolha sequer sejam apresentadas a um argumento contrário. E quando são, tendem a estigmatizar aquele argumento contrário como sendo algo maluco. Então, O Twitter é muito isso, o X, né? todas elas. Não, mas Todas elas são. Mas é porque Todas. o X é um eu acho, que é um ambiente onde a manifestação de direita ela é mais Eu não estou dizendo a contundente. direita, mas isso A acontece direita, a esquerda também. Não, claro. porque a conta é simples. Eles precisam monetizar. Eles Isso. precisam de audiência. Para ter audiência, você tem que prender aquela pessoa ali. E você só vai oferecer para ela, em termos até de O vídeo, que já que eu se consumo, mostra eficaz. só o que ela enxerga. Isso acontece em É todas as bolha, plataformas que todas, trabalham com esse tipo de todas. lógica. Ou seja, no nosso consumo de Netflix, por exemplo, vai aparecer para mim aquilo que eu já demonstrei de que gosto. E algum problema nisso? Teoricamente não, desde que eu tenha acesso a outras coisas. Porque senão eu nunca vou ser capaz de gostar de outras coisas. Né? Aí eu te faço a Eu não vou ser pergunta. apresentado a outras coisas. A lógica é uma lógica que tem um autor francês que eu gosto muito, Lucien Fey, chama de tautismo. É uma mistura de tautologia com autismo. Ou seja, as pessoas ficam circulando em torno de si mesmas. Essas tecnologias que talvez nos levassem ao conhecimento do mundo, do outro, daquilo que eu não sei, não é esse o uso que as pessoas fazem porque elas ficam presas numa câmara de eco. E quanto mais isso se cristaliza, menos você consegue produzir consensos mínimos. Menos você consegue encontrar na diversidade unidades básicas que nos permitem continuar conversando. Você tem uma visão muito míope, né, da realidade. Exato, E o que fala mal, uma sociedade líquida. Você não desenvolve um senso crítico vendo só o que lhe convém, o que você está acostumado. Você fica numa bolha achando. Por isso que muita gente acha que rede social faz ganhar a eleição. E a gente sabe que não, representa 30% Sim. em termos de alcance e engajamento, Sim. de você mostrar, fazer a sua proposição. Mas não denota a realidade. E isso sugere que a gente fica surpreso com fenômenos absolutamente inusuais. Terraplanistas. 10% das pessoas no Brasil se dizem terraplanistas. Não é possível. 10%? 10%. A Desirê tá repalista. Ah, Vai falar que ela é. Eu E o sai que pra dirá? bater. Essas pessoas, elas são insensatas em várias dimensões da vida? Não. Provavelmente dão um bom conselho para o filho, são bons profissionais. Em algum momento se convenceram de uma maluquice, porque isso foi apresentado para elas como se não fosse maluquice e referendada de diferentes fontes. Eu tenho um amigo que brinca que agora, quando alguém fala para ele uma coisa que ele acha que é maluquice, ele dobra a aposta. Diz que ele pegou um táxi recentemente, e o taxista começou a puxar conversa, falando: não, o senhor sabe que o homem nunca foi na Lua, né? Aquilo tudo foi gravado no estúdio de Hollywood e, enfim, é uma invenção da NASA. Ah, é mesmo, né? Como se existisse Lua. Aí diz que o taxista ficou em dúvida se estava conversando. Ele disse: não, a Lua existe, o homem só não foi lá. Mandou bem demais. Deu tudo, cara. 6. Acabou o assunto. O taxista falou: esse cara deve ser maluco. Disse, Muito bom. Hoje a maluquice dele ele não enxerga, não, só do outro, Muito né? bom. É mais fácil. Muito bom. Mas o que eu estou uma expressão até inadequada chamada maluquice, mas é isso.
as pessoas se convencem de coisas absolutamente sem base factual, porque para elas, se tanta gente de diferentes fontes diz a mesma coisa, de que aquilo é verdade, deve ser, né? Então, o ambiente das bolhas dificulta que as pessoas sejam desafiadas na sua opinião, porque elas encontram um monte de outras fontes dizendo a mesma coisa em que elas já creem. E isso é ruim para a democracia. O que eu quero dizer com isso é que nenhum problema que haja esse fenômeno. As empresas capitalistas querem ganhar dinheiro, é da natureza delas. Portanto, não dependerá das big techs qualquer mudança, porque elas não querem fazer mudanças. Se depender que as mudanças venham da vontade delas, elas não farão porque elas ganham dinheiro fazendo isso. E né? muito. Ou seja, isso tem que ver de fora. E quem que é esse fora? A lei, né? A regulamentação, a capacidade dos estados nacionais ou supranacionais, instituições supranacionais, de dizerem quais são riscos que talvez tenham que ser evitados. Você falou, é a caixa preta do algoritmo. Eles não vão abrir. Como é que você regulamenta isso? Por exemplo, você tem obrigatoriedades que hoje elas não querem ter. Por exemplo, de moderação. Qual que é toda a polêmica do antigo Twitter? É a defesa do Elon Musk de que não tem que ter um mínimo de moderação. E isso tem um enorme risco, né? E não estou falando só de política, não. Recentemente eu li que na Índia, em que o WhatsApp é popularíssimo, de vez em quando tem acontecido chacinas religiosas, porque circulou no WhatsApp, alcançando milhões de pessoas, a informação falsa de que na vila vizinha muçulmanos estariam torturando vacas e que, portanto, diante da revolta com aquilo, multidões se deslocaram para aquela vila, chacinaram muçulmanos. A gente está falando de riscos terríveis. Não é censura, não é vedação ao direito de expressão, nada disso. É a ideia de que este ambiente não pode ser uma terra de ninguém em que falar não tem consequências, quando às vezes tem consequência que é a morte do outro. Né? Então há necessidade de que você tenha instrumentos legais de regulamentação, de exigência de mais transparência, de exigência de mais moderação, para evitar que pessoas mobilizem aquela narrativa a colocar a vida do outro em risco. Né? Portanto, é um debate mundial, né? Não é um debate brasileiro. E que coloca em torno exatamente das nossas questões uma certa percepção de que ninguém quer voltar atrás num ambiente que as pessoas não tenham esses recursos. Mas esses recursos têm que ser mobilizados com a responsabilidade que qualquer fala tem que ter, com consequências judiciais, se preciso. É esse o debate. Né? Eu falei com você, eu advoguei eleitoralmente, e nas campanhas tem uma dinâmica muito rápida de sair uma mentira, uma fake, você ir lá e pedir para tirar aquilo. Se você não tem uma autoridade daquele lugar para onde você vai mandar, você vai fazer uma carta rogatória para encaminhar para a embaixada americana, para ir para o escritório do quando eventualmente os dados já produziram os danos que tinham que produzir. Não, já acabou a eleição. Então, assim... só para pegar esse gancho, assim, na política do passado era comuníssimo. Eu sou do interior do estado do Rio. De vez em quando apareciam lá nas casas panfletos apócrifos na véspera da eleição com alguma informação com frequência falsa sobre um adversário que está na frente. Portanto, essa estratégia de inventar coisas sobre os adversários, isso é tão velho quanto a disputa de qualquer tipo. O que tem de novo, portanto, não é isso. O que tem de novo é a capacidade com que uma mentira dessas, produzida em escala industrial, alcance níveis nunca antes alcançáveis, numa velocidade nunca antes prevista. Diante desse cenário, você tem que ter resposta rápida também, sob pena de não conseguir impedir que danos sejam produzidos, que uma comunidade mate outra na Índia, ou que uma senhora seja chacinada na Baixada Santista porque disseram que ela matava criancinhas para fazer rituais de magia negra, ou para impedir, por exemplo, que os eleitores britânicos votem informados por uma mentira para sair da União Europeia. Aquela eleição muito renhida do Brexit foi decidida numa mentira. Eles diziam que os gastos do Reino Unido com a União Europeia eram muito maiores do que de fato eram, e diziam que os recursos que iam ser produzidos eram muito maiores do que os de fato foram. Foi um enorme fracasso o Brexit. O Reino Unido está vivendo uma enorme crise econômica, muito maior do que toda a Europa depois que saiu. Ou seja, se fosse hoje, aquela votação seria claramente a favor da manutenção do Reino Unido na União Europeia. Uma mentira disseminada em escala industrial ganhou aquela eleição. E quantos outros processos eleitorais não aconteceram do mesmo modo no Brasil e no mundo? Então, é algo que precisa ter controle público. E depois que escala, perde o controle. Perde o controle. Até porque as pessoas são muito corajosas online, né? Você percebe que existe também um pouco de
na tentativa de controlar esse Uhum. evento que Uhum. pode causar dano, existe um excesso nesse controle? O que se lê na questão, por exemplo, da questão do X, foi que o procedimento jurídico é muito questionável, Uhum. né? Que é tomado pelo TSE. E aí você tem esse movimento do judiciário e tem um movimento também até da própria imprensa, que começa a tomar partido. Enquanto ela. Aí eu tô falando com dois jornalistas, vocês podem me falar se eu tô errado. Mas eu percebo a própria imprensa tomando partido em vez de ter uma análise um pouco mais fria da questão. O próprio Pablo Marçal, todas as sabatinas que ele tava lá, era uma questão assim. Eu percebi que às vezes o jornalista, em vez de sentar e avaliar o fato, queria ir pro debate com o cara, criar uma questão e perdi o fio da meada. Você acha que existe pode estar havendo um excesso Pode haver. nisso? E isso acaba tá acabando fortalecendo esse movimento? Eu acho que é absolutamente possível que você veja aqui e acolá algo que juridicamente é discutível. Sim, eu falei, Isso é um debate perfeitamente legítimo. Mas que não deve obscurecer a questão de fundo. Né? Ou seja, a questão de fundo é estados nacionais devem ter o direito de regulamentar o funcionamento, por exemplo, de uma rede social, o que pode, o que não pode, no período eleitoral, assim como faz com espaços tradicionais da comunicação de massa, que são concessões públicas. Né? O que pode, o que não pode? Qual que é a sanção se fizer uma coisa que não pode? Isso é o básico do básico de qualquer mecanismo de contrato público envolvendo o interesse público. Né? É isso que está em jogo. Ou seja, grande parte, por exemplo, da narrativa de um Elon Musk é a recusa de se submeter a controles dos Estados nacionais. Tanto que ele está em litígio não é só com o Brasil, está em litígio com a Austrália, está em litígio com vários outros lugares, porque simplesmente ele acha que há uma reificação da ideia de liberdade de expressão que não responde a nenhum outro cotejamento com outros direitos. Enfim, não é assim, né? Não pode ser assim. O regulamento jurídico brasileiro, por exemplo, a dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico que se sobrepõe à liberdade de expressão. Ou seja, nunca houve a ideia de que as pessoas podem falar qualquer coisa sem consequência. Nunca houve. Né? Elas respondem pelo que falam. Portanto, a ideia de que haja regramentos, ela em si é desejável, porque em resposta a isso, o que tem é a desregulamentação total. Vou dar um exemplo. Eu fui jornalista antes de entrar na vida acadêmica, eu trabalhei em jornais do Rio, e certa vez entrevistei uma figura chamada Aureliano Chaves, um mineiro que foi vice-presidente do último presidente da ditadura, foi vice-presidente do Figueiredo. Longe de ser alguém progressista, era um conservador assumido e orgulhoso do seu conservadorismo. E, portanto, uma fonte insuspeita de ser acusada de algum tipo de preferência pelas posições progressistas. A entrevista que eu fiz com ele foi sobre a tese que apareceu naquele momento, meados dos anos 90, de fins da justiça do trabalho. Ele era contra a extinção da justiça do trabalho. E o argumento em geral de quem é a favor da extinção da justiça do trabalho é de que não precisa. Né? Livre negociação entre empresários e trabalhadores daria conta disso. Né? A justiça do trabalho seria uma excrescência que não existe em muitos lugares do mundo. Enfim, ele não concordava com essa narrativa. E ele dizia, não, eu sou a favor da justiça do trabalho. E ele falou uma frase que, vinda de quem foi, me surpreendeu enormemente, porque ele é um conservador. Diz, aonde a desigualdade é profunda, aonde a assimetria é muito grande, a liberdade escraviza, é a lei que liberta. Se você colocar as raposas para negociarem com as galinhas, a negociação termina com a morte de uma pela outra. Só tem um jeito de evitar isso. Tela. Lei é tela. Lei é regramento que impede que em situações de assimetria alguém faça o que bem entende. Portanto, entre o bilionário Elon Musk e o eleitor brasileiro tem que ter uma tela. Essa tela é quais são as regras do que pode e do que não pode no Brasil. Portanto, não me parece nada exótico isso. Né? É a reivindicação de um Estado nacional da sua soberania para regulamentar como é que o processo eleitoral é mais plural, como é que o processo eleitoral não será contaminado por informação falsa, a exigência de que o discurso de ódio não prospere numa rede. Portanto, não me parece ser qualquer risco à liberdade de expressão. É o que sempre houve. Regramento de até onde essa liberdade pode ir, quais são os limites pelos quais ela pode produzir dano no outro, e aí a partir desse ponto, não é desejável, não é admissível, sem consequências. Né? Com relação à imprensa, que eu disse, o que você entende? Eu acho que pergunto para vocês dois jornalistas. Grande parte da imprensa é favorável à regulamentação por outros motivos, né? Inclusive econômicos. Não, eu digo no sentido da imprensa com relação a figuras como
A gente falou muito de Pablo Ele Marçal. está falando da Da parcialidade parcialidade. ou Sim. imparcialidade da imprensa. Como é que você A vê isso? imprensa em massa me parece bem mais parcial a candidatos de esquerda do que a outros candidatos. Sempre pareceu isso para mim. E vocês sentem isso? E agora ela está acabando se perdendo um pouco. Eu não concordaria, não. Se a gente fizer um ciclo histórico, ou seja, vamos pegar as eleições presidenciais brasileiras de 89 para cá. Tá. A grande imprensa brasileira era Collor ou Lula? Collor. Ela era Fernando Henrique ou Lula em 94, 98? Fernando Henrique. Ela era Serra ou Lula em 2002? Serra. Ela era Alckmin ou Lula em 2006? Alckmin. Ela era Dilma ou Aécio... Não, Dilma ou Serra em 2010? Serra. Ela era Dilma ou Aécio em 2014? Aécio. Mas aí você fala os jornais de São Paulo, Não, todos. se você pegar os jornalões brasileiros e as emissoras de TV, Folha, Estadão, Folha, Estadão, Globo, que são os 3 quality papers, Aham. e todas as redes de TV, todas elas, ao contrário, têm uma preferência liberal. E é legítimo que tenham. Não, sim. É absolutamente legítimo que tenham. E talvez seja até desejável que anunciem que tem também. Mas, ou seja, a ideia de que há uma postura pró-esquerda não resiste à análise das eleições presidenciais brasileiras. Ao contrário, ela tem sempre preferido candidatos do que a gente poderia chamar de centro-direita, e talvez o ponto fora da curva foi Bolsonaro, por conta até de uma postura bélica que ele adotou em relação, por exemplo, à renovação de concessão da Globo. Mas do ponto de vista do projeto econômico, a cobertura do Grupo Globo, Grupo Folha, Grupo Estadão sobre Paulo Guedes foi altamente positiva. Muito mais positiva do que sobre o Haddad. Portanto, me parece que, ao contrário, as grandes empresas de comunicação no Brasil têm uma preferência histórica pelo que a gente chamaria de centro-direita, o que não quer dizer que os profissionais de imprensa tenham essa preferência. A formação em geral dos nossos profissionais de comunicação é um pouco mais à esquerda, como em geral dos profissionais de ciências humanas. Mas as empresas de comunicação, elas toleram o PT. Né? São empresas, né? São empresas. Elas estão pensando na Talvez, questão econômica. talvez elas estão querendo quebrar esse paradigma É das isso. Big Techs. É isso, elas estão perdendo grana. Qual que é o grande adversário do Grupo Globo? Não é qualquer outra empresa de comunicação no Brasil. É a perda do anúncio para o Google, é a perda do anúncio para a Meta. Né? Portanto, Ainda tem um revés. interessa a elas um mecanismo de regulação, porque isso também torna mais equânime a disputa mercadológica. E o investimento de você fazer uma campanha online, além de ser mais barato, eles geram indicadores que você consegue controlar a sua performance e validar algumas hipóteses para escalar o seu negócio. Quando você faz em comunicação de massa, além de caro, você não tem esses números. Sim. Então elas lutam contra isso. Realmente foi uma pedra. E, por exemplo, qual que é a polêmica das Big Techs da Austrália? O parlamento da Austrália aprovou uma lei que obriga as Big Techs a remunerarem as empresas de comunicação que geram conteúdo e que é objeto da circulação. E o que faz muito sentido. Faz todo sentido. Porque a partir do momento que a Globo Todo joga, você pode pegar e jogar na sua página. Você está usando um Grande conteúdo parte de do outro tráfego sem de pagar. conversação é em torno de notícia, por exemplo. Então, a empresa que fez a notícia não ganha nada com a circulação dela, por exemplo, no ambiente de gente. Então, na Austrália é essa a polêmica. As empresas de Eu acho comunicação pressionaram o parlamento para que as Big Techs tivessem que remunerar minimamente as fontes produtoras do conteúdo que estão circulando por ela. Eu não sei, eu acho que eu sou mais liberalista aqui na mesa, eu acho, né? Mas Não, não. a questão não é. eu acho que assim, eu acho que eu fico É o bom pensando, senso. eu acho que eu Você fico não pensando tem. que tem sim. Eu acho que a gente caminha mais para uma liberdade de acontecimentos. Vai acontecer uma massificação da liberdade que não vai ter um poder que vai contra. Esse poder que vai esse poder que vai tentar regulamentar isso, ele pode acabar virando ditatorial ao inverso, né? Você imagina assim, havendo um movimento econômico onde a pessoa consegue fazer tudo pelo telefone dela, consegue fazer o dinheirinho pelo telefone dela, e vem um movimento que não, vamos botar mais taxa, mais imposto, vamos dificultar. Isso, eu acho, tende a elevar mais figuras que às vezes não vão ter um projeto de gestão Eu responsável. tenho uma visão diferente disso, porque na verdade eu tenho um oligopólio transnacional hoje em que 5 ou 6 bilionários controlam quase todo o fluxo de informação que a gente tem acesso, inclusive negando informação quando é interesse negar. Então isso não é liberdade. Ou seja, uma liberdade de tal modo assimétrica. A diferença é muito grande. É Como, isso, né? Como é que você vai comparar um produtor de conteúdo com as Big Techs que tem tudo na mão? Aprofunda nisso, isso é bacana. Eu acho que você tem
um monopólio ou um virtual oligopólio que transfere poder para corporações privadas em níveis que nunca antes existiram no mundo, nessa escala. Ou seja, isso claramente representa riscos a uma série de dinâmicas. Só para dar um exemplo, há estudos mostrando que nos testes das inteligências artificiais que estão dados agora, há um viés, porque elas se nutrem de quê? Informação que está disponível nas redes. O ChatGPT, o que a gente usa mais rotineiramente, termina em 2021 os dados. Ou seja, o que acontece de 21 para cá não aparece no GTP4. E há uma enorme tendência de que as posturas hegemônicas que circulam nos textos que estão lá nutrindo a inteligência artificial façam com que ela diga o que é verdade ou não a partir daquilo. Portanto, ela é com frequência racista. Olha só. Ela é com frequência homofóbica. Porque se parte da circulação em que ela se nutre reverbera esses valores, ela não é neutra, ela acaba recuperando essa visão. E há estudos mostrando que, por exemplo, alguns algoritmos acabam potencializando a apresentação de ideários bastante radicalizados, porque isso ajuda a produzir, inclusive, a interface das pessoas com aquela plataforma. Então, há um estímulo à radicalização. Verdade. Em todos os aspectos. E, de novo, quer dizer, qual que é o problema disso? É que as pessoas não saibam o que está acontecendo. 2, é que elas não saibam como isso está acontecendo. E 3, que elas não tenham consciência de que aquilo está sendo organizado a partir de um oligopólio transnacional privado. Que ninguém está defendendo aqui que não existam essas empresas, mas é só que elas não podem ser um território de ninguém. Você acha que isso tem muito a ver com a dificuldade que o Estado teve de ofertar para essas pessoas possibilidade de melhoria de vida? Acontece muito com o Estado paralelo criminoso, né? Na periferia. Sim. O Estado não chega lá, chega uma facção criminosa e oferta, em tese, para alguém alguma condição. Você acha que tem um pouco a ver com isso? O Estado não conseguiu fazer, entregar para as pessoas um pouco de melhora de vida, aí vem uma Big Tech, uma Shein, por exemplo, que você consegue vender lá as suas coisinhas, você consegue ter acesso a um negócio, um casaquinho igual o seu bonitinho, assim, o seu casaco é da Shein. Não. Aí você consegue ter acesso a uma coisa que você não tinha. Mas de novo, tem a ver com isso também? Mas eu acho que aí, de novo, tem a ideia da simetria. Ou seja, a não taxação das blusinhas nas empresas chinesas que vendem sem qualquer taxação até recentemente, ela cria uma situação assimétrica para o cara que tem uma loja que paga imposto. Né? Então, ou seja, até do ponto de vista da competitividade, não é justo. É preciso ter um tratamento equânime. Ou seja, eu acho que o que você quis dizer é que houve mais oportunidade de geração de renda com essas plataformas para as pessoas. Mas, na realidade, é a mudança de profissão que a gente está vivendo. Perfeito. O que as profissões estão mudando. Posso fazer uma colocação? Claro. Essa questão que o senhor colocou. Olha como é que é. O quê, menino? Em vez de... Atenção. Olha, com respeito. Em vez do governo pensar e falar assim, não, vamos reduzir e vamos facilitar a vida do empreendedor brasileiro para ele ter menos imposto, para ele ser competitivo com a China, não. Continua aumentando o imposto brasileiro e vai aumentar o imposto que entra para dentro. Ou seja, é o governo que não consegue, eu volto a dizer, na minha cabeça ele não consegue entender a realidade e continua dificultando a vida de quem está querendo crescer. E essas pessoas vão buscar uma válvula de escape. Essa é uma leitura liberal, legítima, não é a minha, porque eu acho que tem que ter SUS. Eu acho que tem que ter ensino público, gratuito, de qualidade. Isso implica cobrar impostos. Ou seja, a defesa de um Estado mínimo, que é perfeitamente legítima, que é com frequência a posição liberal, não é o modelo de sociedade que eu acho defensável ou preferível. Né? São só preferências ideológicas. O Norberto Bobbio, um grande cientista político, ele tem um clássico trabalho sobre esquerda-direita em que ele argumenta exatamente isso. Ou seja, o que diferencia esquerda-direita? Durante muito tempo, a esquerda foi associada ao projeto marxista, socialista. Não é isso. Né? Essa é uma variante possível da esquerda. Mas o tema do Bobbio é o seguinte. Na vida real, as pessoas fazem escolhas entre ideários que são todos defensáveis. O valor da liberdade econômica, o valor da igualdade social, por exemplo. Só para ficar nesse binômio aqui. O que significa ser de direita? É que, diante de aumento da liberdade econômica, eu topo, mesmo que isso esteja associado a maior desigualdade social. A posição histórica da direita é topo.
Ou seja, eu prefiro uma sociedade com mais dinamismo e liberdade econômica, mesmo que às custas da igualdade social, do que o contrário. E qual que é a resposta típica da esquerda? Das esquerdas, das direitas, tem infinitas posições intermediárias. A posição, o valor máximo, portanto, da direita, diz o Bob, é a liberdade econômica. Qual que é o valor máximo daquilo que ele chama de esquerda, ou esquerdas? Igualdade social. Eu topo restringir um pouco da liberdade econômica se isso produzir uma sociedade mais igualitária do ponto de vista de qualidade de vida. Então, de onde vem a social-democracia nórdica? De uma resposta à esquerda. Alta taxação da sociedade, educação, saúde pública de qualidade do berço ao túmulo. Isso é uma resposta clássica da esquerda, da social-democracia europeia. Né? Uhum. Assim como o modelo anglo-saxônico, norte-americano, é mais liberdade econômica, não tem saúde pública. Se você ficar doente depois, não tem hospital. Se você não tiver seguro de saúde, não vai ter atendimento. Então, que modelo é melhor ou pior? Não é o caso aquele... depende de nossas preferências diante da escolha na vida real. O ideal seria ter a máxima liberdade econômica e a máxima igualdade social. Na vida real, às vezes, são trade-offs. Né? Escolher uma sociedade mais igualitária implica cobrar imposto. Né? Eu espero que o SUS algum dia tenha o nível de investimento do NHS britânico. Perfeito. E isso implica que não se construirá com uma lógica de reduzir impostos indefinidamente, porque para ter o SUS precisa taxar a sociedade. A sociedade quer financiar essa saúde pública. Se quer, o nome disso é imposto. Então, com toda a legitimidade que essas posições têm, e a gente está conversando aqui, né, de modo absolutamente civilizado e respeitoso. E democrático. Legal. É isso que implica a sociedade fazer escolhas. Né? Não se trata de um ideário abstrato, né? São escolhas reais, concretas. Em 2013, eu me recordo de um menino que estava com uma placa assim: por mais escola e saúde pública de qualidade, por menos impostos. A equação não bate. Não bate. Mesmo que eu possa dizer que o Estado é ineficiente, ele pode melhorar muito, em algum momento, todas as sociedades se defrontam com essa escolha. Ou seja, eu quero ter o NHS, que é o Serviço Nacional de Saúde Britânico, que é o paradigma do SUS e de outros tantos lugares. Ter o NHS implica que essa sociedade não pode não cobrar para ter. Né? Ela cobra de todo mundo. Né? A resposta americana qual que é? Não tem. Cada um que tenha o seu seguro de saúde, que é uma resposta que dá dinamismo econômico ao setor de saúde americano, mas ao mesmo tempo ela é altamente excludente. É comuníssimo que famílias menos abastadas nos Estados Unidos tenham que vender suas casas na velhice, porque os tratamentos de saúde, não tendo saúde pública, são impeditivos. Às vezes. Então, tudo depende de que modelo de sociedade as pessoas preferem. A democracia tem que ser isso. Né? Tem que ser um lugar que as pessoas possam ver. Opa, onde que eu estou? Perfeito. Quem tem posições... Eu acho que né? tem que ter uma participação do Estado, de alguma forma. Eu acho que tem que ter o meio do Para não caminho. haver o abismo social. Mas eu acho que tem que ter uma coalizão com a meritocracia também. Para não criar pessoas. E aí, eu acho que esse é o ponto. impotentes. O que a gente está perdendo é a capacidade de produzir consensos mínimos. Não tem nenhum problema que você... eu tenho uma visão mais liberal, eu tenho uma visão mais social-democrata, eu tenho uma visão isso tudo tá no jogo. Mas a gente é capaz de concordar aqui que, por exemplo, o jeito da gente resolver que políticas públicas vão ser implementadas é voto, né? Perfeito. Concordando. O que está se erodindo em muitos lugares do mundo e também no Brasil é, inclusive, esse consenso mínimo, né? A possibilidade da sociedade encontrar certas coisas com as quais concorde. E, de novo, não é um caso só brasileiro. Eu li recentemente que nos Estados Unidos aumentou enormemente o número de famílias democratas que não querem que seus filhas namorem alguém republicano e vice-versa. A sociedade está criando um fosso que está impedindo, inclusive, a convivência das pessoas porque são democratas ou republicanas, quando isso, historicamente, não era um grande tema. Ou seja, há um processo de clivagem cada vez mais profunda das sociedades que está dificultando a produção dos consensos mínimos. E isso tem a ver com comunicação, tem a ver com as big techs. E essa tem a ver clivagem, essa separação, digamos assim, surge uma figura como o Pablo Marçal, como Salvador da Pátria. Aquele que a gente estava conversando antes, do Eduardo Caraza, que é um articulista do Valor Econômico. A identificação desse perfil do eleitor foi feita em 2016, quando o Haddad perdeu a eleição para o Dória.
com 1/3 dos votos válidos, inclusive em locais historicamente de esquerda Sim, petistas. sim. Então, o que que aconteceu? O Estado, a sensação, eles fizeram, inclusive, uma pesquisa qualitativa, várias entrevistas, e detectaram que a luta de classe, ela já não existe mais hoje para o eleitor. Existe a diferença entre pobre, classe média e rico. E eles não veem mais o empresariado como um inimigo. A sensação que eles estão, a gente está no mesmo barco, todo mundo, e que a inoperância do Estado é um revés. Talvez apareça esse outsider correndo para o lado, que é um risco. E isso que vocês dois apontaram, e eu acho que o diagnóstico que vocês trazem é exatamente esse o desafio das esquerdas no mundo e também no Brasil. Ou seja, grande parte da narrativa da esquerda falam de um mundo que talvez não exista mais tal como ele historicamente existiu, ou seja, do trabalhador com carteira assinada, e da identificação das pessoas com essa posição de trabalhador. Eu até contava para vocês, né, uma história tem uns 2, 3 anos, eu fui dar um curso na Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. Aí peguei um táxi no aeroporto e, em geral, os nordestinos são muito simpáticos, né? O rapaz foi contando a vida dele, falando, não, eu trabalhei na empresa tal, não sei quantos anos, fui demitido, aí o fundo de garantia eu usei, abri um negocinho, não deu certo, aí agora eu tô aqui alugando esse táxi, pô, eu fico aqui de tantas horas a tantas horas, 16 horas de trabalho, pô, mal tô conseguindo pagar o aluguel do táxi, tá muito ruim, enfim, situação muito precária, muito precária. E aí ele estava com o rádio ligado, ouvindo um canal de notícias, e a notícia envolvia Big Techs. A União Europeia tem uma longa ação antitrust contra as Big Techs, né? Ou seja, exatamente dizendo que elas, olha, tem que abrir a caixa preta, tem que... Né? Ele ouvindo aquilo, ele parou, é isso aqui, ó. É assim que tratam a nós os empreendedores. Ou seja, ele achava que a posição dele, que a meu ver era uma de trabalhador altamente precarizado, era de um empreendedor tal como um empresário de uma transnacional da tecnologia. Ou seja, há uma autopercepção cada vez menor das pessoas com a posição de classe trabalhadora. E grande parte da narrativa da esquerda ainda é para essa pessoa. Que ela já não se vê mais assim. Não se vê mais assim. É De novo, não é no Brasil. Ou seja, hoje, uma grande base do trumpismo nos Estados Unidos são os antigos distritos industriais que eram redutos democratas, de trabalhadores das fábricas. As fábricas foram embora. E essas pessoas se sentiram abandonadas, porque com a globalização, de fato, ficou nos Estados Unidos não a produção industrial pesada, foi para a China, foi para a Ásia, foi para outros lugares. E essas pessoas que eram histórica base de voto no Partido Democrata, que supostamente mais ligado aos trabalhadores, viraram trumpistas. Né? Portanto, você tem o Cinturão da Ferrugem, que é o antigo cinturão do aço, que hoje é chamado de Cinturão da Ferrugem. São cidades que se desindustrializaram, as pessoas deixaram de ter os trabalhos industriais que tinham e estão um pouco perdidas na própria percepção de quem são. Né? E esse eleitor o Trump capturou com a narrativa falsa, porque ele não fez isso, de reindustrializar os Estados Unidos, mas criou uma base, uma grande parte do eleitorado hoje da antiga Frente Nacional, da extrema-direita francesa, é em redutos de trabalhadores, que caem num discurso, de novo, a meu ver, falso, de que o principal risco a elas é o trabalhador imigrante que vai roubar o emprego delas. Mas bases que historicamente eram dos partidos de esquerda. Essas pessoas na França votavam no Partido Comunista Francês, votavam no Partido Socialista Francês, hoje votam na antiga Frente Nacional da Le Pen, né? Assim como uma base trabalhadora virou trumpista, assim como no Brasil, São Paulo e o seu reduto, o seu cinturão fabril, não são mais o que eram quando o PT surgiu, não são mais quando a Erundina ganhou, quando a Marta ganhou, quando o Haddad ganhou. Tem uma transição do mundo do trabalho que afeta essa narrativa do discurso dos partidos de esquerda, né? Esse saindo desses do grande discurso para o pequeno discurso, você vê esse reflexo também, né? Não sei se vocês estão pesquisando as eleições de municípios menores, você vê esse reflexo acontecendo também nesses ele redutos? atravessa, mas dependendo da realidade do município, às vezes o tema é muito mais estruturado em torno das dinâmicas locais, né? Ou seja, São Paulo talvez seja uma exceção. A gente tem falado aqui de São Paulo porque é um... Nacionalizou, né? Nacionalizou É isso. Historicamente, desde que São Paulo virou a megalópole central do país,
ali algo além da disputa municipal de São Paulo, né? Vai pro Né? nível Lá nacional. tem hoje uma disputa entre o petismo, o bolsonarismo, né? E com pessoas querendo roubar o eleitor do Bolsonaro, como o Marçal. Portanto, São Paulo é um grande laboratório disso. O Marçal, se for bem sucedido, vai ser o primeiro nome do que a gente chamaria de direita extremada que tem sucesso eleitoral à revelia do Bolsonaro. Daí também o discurso raivoso do bolsonarismo contra ele, porque se ele ganhar sem a bênção do Bolsonaro, e depois? Né? Ou seja, o bolsonarismo quer que ele perca. Mesmo que muitos eleitores do Bolsonaro tenham muito mais sintonia e identificação com ele do que com o Nunes, o bolsonarismo como movimento político deseja tudo menos uma vitória do Pablo Marçal, porque isso representaria a perda do monopólio e do controle da direita. Né? Seria, assim, me parece que se acontecer, seria como se a direita não tivesse um ícone líder como a esquerda incontestável. tem. É o Lula como ícone. Exatamente. Ou seja, o bolsonarismo, a família Bolsonaro tem feito um esforço grande de derrotar o Marçal e eleger o Nunes exatamente por conta disso. Mas há ali em São Paulo um atravessamento da política nacional muito maior do que há em outras tantas realidades. O que não quer dizer que não haja. Só para pegar o caso de Juiz de Fora. Eu ia te perguntar isso agora. A Juiz de Fora tem um... polarizado. O discurso nacional reflete o movimento das últimas pesquisas tem mostrado que o candidato que colou no Bolsonaro está subindo. A candidata histórica da esquerda continua no seu patamar, nesse momento, segundo as pesquisas, bastante folgado em relação aos outros, e uma candidata que está no meio do caminho, que não é tão identificada nem com um campo nem com o outro, perdeu. Então, ou seja, tem uma espécie de colamento das principais candidaturas, se as pesquisas estiverem certas, que está empurrando Juiz de Fora para ter primeira e segunda posição, seja em primeiro turno, seja em segundo, que são representativos do petismo e do bolsonarismo. Mas isso é raro, né? Isso é raro. Ou seja, uma parte dos municípios opera por critérios da política local, né? Essa semana o PSD teve uma notícia política discutindo muito isso, porque em várias capitais e cidades grandes do país, o PSD ele tá com o candidato num lugar com o Bolsonaro, no outro candidato com o Lula. O PSD foi fundado assim, né? É um partido sem um ideário claro. DNA. O Kassab, ao fundar o PSDB, diz: esse partido não é de esquerda, nem de centro, nem de direita. É o partido ele literalmente falou isso. Tá só lá. Falou isso. Tem um nome para isso na literatura internacional, que a gente poderia chamar de partido ônibus. É um partido onde cabe todo mundo. Ou seja, é um partido que se define como pragmático e, portanto, as suas alianças são pragmáticas. Do momento. Eu estou traduzindo partido ônibus com uma expressão literal, mas a expressão é catch-all, pega todo mundo, assim, né? Ou seja, já há uma longa literatura sobre os partidos catch-all. No Brasil, os do Centrão todos são partidos catch-all, né? Eles podem até ter preferências mais à direita, com frequência, mas não tem nenhum pudor em fazer alianças com forças políticas à esquerda, se isso for conveniente. Inclusive, aquele Nicolas lançou uma campanha contra o PSD, você viu nas redes sociais? Não, viu? Colocando em xeque justamente esse ponto de que lado que tá. É complicado. E fazendo, inclusive, para não votar no PSD, tá? Foi? Não vote. Eu não vi, não. É curioso, porque se a gente pegar todos os cânones da literatura de ciência política, falam, que coisa ruim quando você tem muitos partidos que não significam nada. Mas, curiosamente, no caso brasileiro, não fossem esses partidos, nenhum governo teria conseguido construir governabilidade. Nenhum. Mas você diz dos partidos nanicos? Não, O Centrão. O Centrão. O Centrão tá lá e cá, né? Não, mas eu quero dizer, sem um Centrão você não conseguiria governar. Nenhum presidente teria aprovado lei alguma não houvesse um conjunto de partidos dispostos a conversar com quem não apoiaram na eleição. Então, é curioso que muitos problemas advêm de partidos que não significam nada e que são totalmente pragmáticos, seguindo só seu interesse. Mas num sistema como o nosso, altamente fragmentado, se todos os partidos fossem altamente ideologizados, nós teríamos imensa dificuldade de governabilidade, porque simplesmente não haveria condição de qualquer presidente eleito de 89 para cá construir maioria no Congresso, se os partidos fossem radicalmente reféns de suas preferências da campanha. Nenhum presidente, com as bases eleitorais que os apoiaram, fizeram nem perto da maioria do Congresso. Então, você precisa necessariamente fazer acordos pós-eleição com quem não te apoiou, né? Que é o que o Sérgio Abrantes chama de presidencialismo de coalizão. Né? E, de novo, no mundo inteiro, coalizão implica o quê? Posição de governo. Ou seja, você não me apoiou? Quer vir?
vamos fazer aqui uma coisa, eu acho, feito à luz do dia, com princípios claros, com frequência é assim que os governos são montados em sistema parlamentarista. O que não pode é fazer na calada da noite por critérios não republicanos, mas construir maioria legislativa não é pecado. Então, demonizar isso também é um. E não é é um problema. desonesto. Não, há modos desonestos de fazer. De fazer, sim. Com enorme frequência eles são mobilizados. Mas nem todo modo é desonesto. Esse é o ponto. Né? Mas Boa. a maioria sendo desonesta acaba caindo no descrédito, né? Como se O- fosse o um sistema- pecado que houvesse alguma busca de construção de maioria. É a natureza da lógica política. Né? Vamos sentar e conversar? Sempre foi. Vamos fazer um desde programa. desde da Grécia Antiga. Era isso. Assim, para os próximos anos aí, o que vocês têm avaliado? O que a gente pode esperar? A gente tá em 2026, já tá aí, né? Porque Sim. acaba a campanha municipal e já começa a corrida presidencial. Uhum. Vai se fortalecer ainda mais a polarização? Nesse Como é momento, que vocês têm pesquisado isso? nesse momento, tudo sugere que se o Lula for candidato presidencial, ele é um candidato competitivo. Não dá para cravar a vitória, enfim, é impossível nessa altura dizer, mas se tem uma constante nas eleições presidenciais brasileiras, é a presença do Lula, né? O Lula foi candidato em 89, 94, 98, 2002, 2006, foi o grande nome da campanha de 2010, da vitória da Dilma e da reeleição da Dilma. Foi o grande nome que levou o Haddad, já que ele não pôde concorrer, ao segundo turno e ganhou de... Então, portanto, ou seja, se há uma coisa que não se pode negar ao Lula, goste-se dele ou não, é a centralidade que a figura dele tem como uma espécie de peão que organiza o jogo e o tabuleiro das disputas presidenciais brasileiras. Portanto, se for candidato sendo presidente, é um candidato competitivo, com possibilidade real de Reeleição. aspirar a um segundo turno e, dependendo do cenário econômico, de outras, estar na reeleição. No campo da direita, que desde 18 é um campo altamente controlado pelo bolsonarismo, é que há uma dúvida, né? Sendo o Bolsonaro impedido de disputar, caso se mantenham as atuais decisões judiciais, como é que o bolsonarismo se comportará se construirá um candidato em que haja capacidade do Bolsonaro de transferir voto, ou se o jogo vai estar aberto para um Pablo Marçal, por exemplo, não necessariamente ele, mas alguém com esse perfil, entrar como outsider de novo, né? Entrar como alguém que representa essa visão antipolítica mais do que o bolsonarismo. Portanto, o que acontecerá com a direita ainda é uma incógnita. Se o Lula tiver condição de saúde e o governo tiver em razoável estabilidade, ele é o candidato à reeleição. Né? Você acha que Pela direita, a gente não tem clareza ainda do que acontecerá com o espólio do Bolsonaro. Né? Você acha que é viável, pessoalmente eu gostaria muito, que a gente, algum momento da história, a gente consiga encontrar um caminho do meio? Que candidatos equilíbrio. assim, hein? Do equilíbrio. Do equilíbrio. Falar em São Paulo, uma candidata como a Tabata Amaral, que ela tá caminhando ali, ó, no meio, com um discurso um pouco mais centrado, né? Você acha que é possível isso? Não, possível é. Não me parece que seja o contexto mais provável no mundo nesse momento. Ou seja, A polarização. em grande parte do mundo, as candidaturas com esse perfil mais centrista têm sido empurradas à esquerda ou à direita para se tornarem competitivas. Isso tem acontecido em processos eleitorais seguidos. Ou seja, que alguém como Trump seja o candidato do Partido Republicano é algo bastante inesperado até 10 anos atrás. Era um partido com preferências à direita, mas com uma base centrista também significativa. O trumpismo, que é um movimento radical, um movimento agressivo, historicamente teria dificuldade de ser representativo do Partido Republicano. Né? O Partido Republicano se tornou trumpista. Olha isso. O centenário Partido Republicano, lá do Abraham Lincoln, que naquele momento era o partido mais progressista, lá no meados do século XIX, ele virou trumpista. E isso tem acontecido em vários outros lugares do mundo, ou seja, em movimentos nos quais posturas centristas têm sido cada vez menos competitivas eleitoralmente. E França, que falei da França agora há pouco, ou seja, o partido que mais cresceu foi o partido da extrema-direita. E o partido na esquerda que mais cresceu não foi o tradicional e de centro-esquerda Partido Socialista, foi a frente de esquerda do Jean-Luc Mélenchon, bastante à esquerda. Portanto, Bem radicalizado. Bem radicalizado. Me parece que o cenário da política eleitoral no mundo, nos últimos anos, tem se encaminhado para isso. É óbvio que pode haver reversões, é óbvio que pode haver, mas olhando para o horizonte daqui a 2 anos, essa campanha me parece pouco aberta à possibilidade de uma candidatura competitiva
que não vá nesses veios tradicionais, né? Eu acho que essa polarização encrostou de tal forma, né? É isso. Que a construção Com da Bolsonaro narrativa... ou sem Bolsonaro, o bolsonarismo não morreu e não morrerá. Não, aliás, ele está Na muito... verdade, é um movimento muito anterior a este nome e que se encarnou nesta personagem, mas que estava aí. Portanto, No Capitão. ou seja, acho que tem ali um movimento de mais longo prazo do que supunham algumas pessoas diante da primeira vitória dele. E com um grande grau de resiliência, né? Assim como com o PT, né? Ou seja, desde o segundo turno de 1989, o PT nunca teve menos do que um terço do eleitorado. Nunca. Em eleições nacionais. Era até o problema dele era esse teto, né? É um teto que impediu as vitórias de 89, Isso. 94, 98 e que foi superado nas vitórias de 2, de 6, de 10, de 14 e de 22. Né? Então, ou seja, me parece, neste momento, pouco provável que haja um espaço para isso. Mas o Lula cresceu caindo o radicalismo e o Lula paz e amor. Ele buscou o equilíbrio para quebrar as objeções e os paradigmas da esquerda. O lulismo, eleitoralmente, é um movimento com mais capilaridade do que o petismo. Muito mais. Muito mais. Né? O Lula chega em eleitores que não são de esquerda. Ele teve que se adequar para poder melhorar, alcançar. Agora, uma coisa que eu tenho percebido na construção de discurso, tanto de direita como de esquerda, a base é a mesma. Eles estão começando um discurso identitário com o povo. Eu estudei em escola pública. Isso independentemente de esquerda ou direita. Até o Boulos não usa isso porque não tem essa história. Mas a Tabata, até a minha Marina, né, a do Novo, veio com o mesmo discurso. Eu vejo o Marçal, aqui em Juiz de Fora, o mesmo discurso. Isso... Qual que é a base disso? Como é que as pessoas utilizam isso na conquista do eleitorado? Tem um debate que é o do que algumas pessoas chamam de personalização da política. Ou seja, se você olhar em grande parte do mundo, a identificação partidária declina. Ou seja, eleitores que eram fiéis do partido X, Y, Z deixam de ser. O número de eleitores que têm voto sistemático num partido também diminui em todas as democracias eleitorais praticamente do mundo. Ou seja, então, cada vez menos os processos eleitorais têm sido decididos com bases partidárias, programáticas. E isso implica que há um deslocamento cada vez maior das campanhas para supostas qualidades dos candidatos, ou defeitos dos candidatos. É o que os autores chamam de personalização da política. Ou seja, um movimento em que as instâncias tradicionais, institucionais, perdem espaço proporcional para ênfase narrativa nas supostas qualidades dos candidatos ou nos supostos defeitos dos adversários. E quanto mais esse processo se dá, mais a história dos candidatos passa a ser acionada como estratégia de identificação, né? Para projeção, identificação das pessoas com aquela figura, né? E como a história no Brasil é de uma maioria do eleitorado que enfrenta circunstâncias socioeconômicas difíceis e que mesmo as que não enfrentam mais, em algum momento da vida enfrentaram, essa narrativa da superação é uma narrativa capaz de produzir esse tipo de empatia. Às vezes força-se a barra para produzi-la, né? As pessoas não têm nada de superação, né? Mas vendem-se com essa narrativa que... O Marçal usou muito isso. Ele fez uma aura inspiracional, você pode. Eu acho que ele errou a mão quando ele hipertrofiou o ego dele, tipo, acima de tudo. Porque as pessoas, os eleitores, não gostam do ataque, da agressividade. Isso é uma coisa que eu tenho notado, assim, porque eu trabalho, né, com isso. Mesmo a crítica. Se você for fazer a crítica para determinado candidato, você tem que apresentar a solução. A crítica pela crítica não tem ganhado terreno, não. Eu acho que foi um erro de estratégia, porque ele estava numa curva ascendente. Não que ele fosse para o segundo turno, não vou entrar nesse mérito, mas ele perdeu a mão. E ao perder a mão... Ao perder saiu hoje um Atlas Intel que coloca ele empatado com o Nunes de novo. Não sei se está correto aí. Foi a Veritas, né? Não, Atlas Intel. Eu vi também a Veritas aqui também. Colocou, mas enfim. Boulos em primeiro, na Atlas Intel de hoje, Boulos com 28, o Nunes e o Marçal empatados com 20, mais ou menos. Assim. Mas a sensação que eu tive que da cadeirada para cá, ele perdeu o terreno por causa disso. Ele ficou cego. Eu acho que tem vários movimentos aí, né?
Primeiro, do bolsonarismo, no sentido de deslegitimá-lo como um candidato natural dos valores daquele campo, mesmo que tenha muitos valores compartilhados. Segundo, tem uma ação talvez exagerada dele na construção desse personagem e uma reversão da expectativa do personagem quando ele se vitimiza. Ou seja, ao aparecer lá na ambulância com, né, máscara, ou seja, isso produziu, e as pesquisas qualitativas apontaram isso, uma certa frustração em parte do eleitorado. Pô, esse cara que eu sigo porque é corajoso, de repente se comporta como uma criancinha frágil. Então isso acabou criando uma fissura no personagem. E tem a própria dinâmica das forças políticas em São Paulo, que já estavam organizadas com as suas máquinas das principais candidaturas, que são a do Boulos e do Nunes. Né? Então, não é nada desprezível a máquina do governo de São Paulo, que é o terceiro maior orçamento da União. Né? Só perde para a União e para o governo do Estado de São Paulo. Então, quem quer que ocupe a prefeitura de São Paulo tem uma máquina poderosa à sua disposição, e ainda mais com o apoio das forças de grande parte do centro, com as forças do bolsonarismo, com o apoio do Tarcísio, que tem boa avaliação. Portanto, o Nunes é um candidato competitivo. E o Boulos, a gente está falando de uma cidade que já elegeu 3 prefeitos do PT, ao contrário de grande parte das capitais do país. São Paulo, a cidade de São Paulo já elegeu 3 prefeitos do PT e tem uma base histórica de eleitores de esquerda. Lula ganhou as eleições em 22 em São Paulo. Portanto, o apoio do PT e do Lula ao Boulos, que já era uma figura também com algum peso, também sinaliza que ali tem um trilho bastante competitivo. Portanto, independentemente de erros do Marçal, tem também os acertos dos adversários. Né? Tem um contexto em que há limites para que uma campanha possa mudar extremamente o cenário, que talvez não seja um cenário tão aberto assim como alguns supunham. Né? O que não quer dizer que o jogo esteja fechado. Né? Eu não faço nenhuma aposta definitiva sobre quem estará no segundo turno. O que eu acho que ele cria um antes e depois da campanha. Sim. Ele mostrou a possibilidade de se fazer uma campanha a princípio, sem recurso de fundo eleitoral, a princípio, tá? Utilizando rede social sem TV, mesmo que ele fique em terceiro. Ele mostrou a possibilidade. Então, mas já tá abrindo o bico, tá? Já tá pedindo doação. Mas ele mostrou... Não, doação ele pede desde o começo. Não, mas piorou. Ele desacelerou. Eu digo assim, o que está se mostrando, não sei o que tem, não posso falar por trás, mas ele está mostrando que existe uma possibilidade aí. Mas tem também alguns riscos com essa possibilidade. Por exemplo, ao ter punição e a retirada das suas redes, isso não prejudicou nada nele, porque qual que é a estratégia dele? É pedir que os seus apoiadores façam cortes das falas dele e fazer prêmios para quem viralizar mais esses cortes. Portanto, a vedação da justiça eleitoral sim. de que ele tivesse uso pleno das redes dele não tirou 1 milímetro, mas ao mesmo tempo cria um risco. Ou seja, e se todo mundo começar a pagar as pessoas, isso claramente configura um desafio para a justiça eleitoral. Muito. Né? Não, a justiça eleitoral vai ter que se readequar. Eu volto, em 2016 eu participava, era tudo muito inicial, ali no Facebook e tal, você tendo que discutir aquilo ali. Alguém botava uma carinha no candidato para sacanear ele. Agora é outra coisa, né? Agora é teia. Por isso que eu falo que existe um antes e depois dele, não estou falando positivo nem negativo, claro. No sentido de que ele compreendeu e falou, tem um jeito aqui, ó. E acho que em 2026 a gente pode ter uma escalada disso. Falou, sabe o que ele fez? O Marçal, aquela assim, grosso modo, viajei aqui. Ele pegou os apoiadores, os famosos panfleteiros no mundo offline e jogou para dentro do online. Igual eu represento. Ele fazia concurso de corte, ou seja, eu vou fazer uma fala em tal lugar. Quem fizer os cortes dessa minha fala, que mais viralizarem, ganham prêmios. Ele fez isso como estratégia lá para vender. E depois adaptou isso no início da campanha até a justiça eleitoral. O que funcionou. E muito. E hoje, segundo ele isso ainda acontece, mas de livre vontade, né? O pessoal faz lá. Aí não vou falar. Ele faz 80, segundo ele, 80 cortes por dia. E você, inútil, não faz nenhum pra gente. Eu vou te falar. Eu não sei, Paulo Roberto, onde eu estou com a cabeça de aguentar esse ser inútil nesse papel miserável. E não me ajuda, o outro faz 80 e não faz nenhum pra mim. Convido o Paulo Marçal pra fazer com você aqui. Pô. Mas o pessoal tá brincando que a eleição em São Paulo tá tão indefinida que pode até ter um segundo turno com a cadeira, né? Agora, a criatividade do brasileiro é muito, né, cara? Nas redes sociais, a cadeirada, cara. Agora, deixa eu falar uma coisa emblemática. Ele queria dar cadeirada no Marçal, que ele falou pra mim. Não, imagina.
uma coisa emblemática foi o Roda Viva com ele. Eu achei eu queria falar de novo para os jornalistas, né? A incapacidade que os jornalistas. Não vai chamar de incapacidade, mas como ele colocou. Todo mundo ficou numa saia justa com ele. É uma figura tão diferente do normal que as pessoas ali de alto, né? Eu também acho que no Globo News foi a mesma coisa. Também pessoas de alto gabarito, né? Não conseguem pegar ele. Não consegue dar a volta. Aquilo. Eu já estive de frente para jornalista. Jornalista é danado, vocês são danados. E ninguém consegue pegar ele. Porque ele não responde a pergunta. Mas ele não responde isso de um jeito que não responde. Ele responde sem responder. Sabe quem E fala que fazia isso respondeu. Se você não responder, vai responder você. Eu ia falar, mas não posso. É uma coisa assim Quem que faz você. isso muito bem. Oi? Tem umas figuras ensaboadas para responder. Eu me recordo, por exemplo, de entrevistar o Brizola, por exemplo. Você entrevistou o Ai, Brizola? legal. Várias vezes. E como é que foi? O Brizola era uma dessas figuras que não respondia nada que você perguntava. O que quer que você perguntasse, ele levava a conversa para onde ele queria, né? E fazia isso de um jeito, né, muito simpático, divertido. Portanto, quase que as pessoas não percebiam que ele está respondendo outra coisa. É verdade. Eu lembro disso. Muito Aquele do gauchês dele típico, né? Mas ele ia empurrando a resposta. E fora que ele era um galanteador com as jornalistas mulheres. né? Hoje alguns diriam até talvez assediador. 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 Que isso, olha só. Mas Ele Então já existiu a gente isso. teve também um político aqui que também só respondia o que outra ele coisa, queria. de novo, às vezes essas qualidades assim da oratória são confundidas com capacidade de gestão que não tem nada a ver, né? Mas grandes figuras fizeram sua fama nessa capacidade de fazer uma piada adequada, que desvia, que desanuvia. A gente está falando da Inglaterra, falando de países do mundo. O Churchill, ele era um líder do Partido Conservador. Uhum. E o Partido Conservador, historicamente... Não, tinha trabalhista, não? Não, conservador. Ele era claramente à direita, né? Ele era uma voz dentro do Partido Conservador dizendo lá no final dos anos 30 que a Inglaterra tinha que se preparar para a guerra porque era inevitável, não tinha nenhuma chance de conversar com Hitler algum acordo que fosse cumprido, Sim. enquanto o governo britânico tentava fazer esse acordo, né, para ele não invadir a Polônia, nem a Tchecoslováquia. E aí, antes de virar primeiro-ministro de novo, ele tem um debate famoso no parlamento em que uma deputada trabalhista faz um enfrentamento do Churchill. Sr. Churchill, o senhor é um belicista incorrigível. O senhor defende a guerra mesmo quando a paz ainda é possível. Se eu fosse sua esposa, eu prestaria um serviço à nação e colocaria veneno no seu chá. Foi uma brincadeira, né? Aí ele levanta e fala, nobre deputada, eu queria dizer que se eu fosse seu marido, eu tomaria esse chá com imenso prazer. Acabou o debate, né? Acabou o debate e era o que eu não queria, né? Ele estava acuado ali. Então, tem uma verve que às vezes é tomada como sagacidade política e às vezes até pode ter as duas coisas. Mas tem gente que tem só a verve, né? Só consegue escapulir da pergunta, mas isso não quer dizer uma... A sacada do Marçal da carteira de trabalho. O cara chamando Mas ele o isso tempo você inteiro acha de Padre Kelma, então ele se preparou. Padre Kelma, ele vou te exorciar. E como é Olha que é isso. o comportamento do eleitor diante dessa? Porque é uma afronta, é uma coisa agressiva. O que você acha? Como é que as pessoas estão encarando isso? Depende muito do perfil de eleitor, né? Alguns adorarão isso, outros terão resistência. Portanto, depende muito de como é que está a divisão em certo lugar, em certo tempo de preferência. Há momentos em que as pessoas talvez queiram normalidade. Há momentos em que as pessoas querem personagens que não sejam esse do enfrentamento, mas sejam da conciliação. Há momentos em que querem o contrário. Então, tem um livro que eu gosto muito, chamado O Estado do Espetáculo. É um autor francês que faz uma análise exatamente de quais são os perfis que historicamente as lideranças políticas assumem. O tiozão, a mãe, ou seja, quais são personagens arquetípicos que em certos momentos emergem como uma necessidade ou como uma demanda de setores do eleitorado. Então, se você pegar as mesmas figuras ao longo de diferentes eleições, elas não são o mesmo personagem, né? O Lula de 89 é o líder sindical, claramente à esquerda. O Lula de 2002, o Lulinha Paz Amor, é quase um ursinho carinhoso, de barbinha branca, né? O Lula de 2006, depois da crise do mensalão, é o homem que tem a cara do povo, é o retirante, né? Portanto, qual Lula, né? Qual Lula? São né? personagens. As facetas acionadas em cada uma dessas campanhas são diferentes. Não Qual quer que é dizer a que... faceta desse ano? Difícil Ou saber. tendência? A de 22 era a do bastião da defesa democrática, né? Tanto que busca habilmente um antigo adversário para vice, né?
O Alckmin, que ele derrotou numa campanha lá atrás muito renhida, ser candidato a vice era um sintoma. Olha, está aqui o campo da defesa da democracia contra os riscos que o campo de lá, que não tem apreço pela democracia, sinaliza. Então, acho que o contexto vai dizer... E pode ser que esses Lulas todos sejam reais, né? Quem sou eu para dizer quem que é o Lula real? O Duda Mendonça diz o seguinte: o Lula que eu conheci de trás da câmera era altamente simpático. Ligava a câmera, ele ficava carrancudo fazendo discurso de sindicalista. O Lula Paz e Amor de 2002 não é uma invenção minha, é o verdadeiro Lula que eu coloquei na frente da câmera. Não sei se ele está falando a verdade, mas é plenamente possível. Ou seja, a questão, portanto, não é essa. Quem é o Lula não é a verdadeira questão. Eu não sei quem sou eu, quanto mais quem é o Lula. A questão que nos interessa é que facetas de personagem, que facetas narrativas um candidato apresenta diante de um certo contexto. É isso que dá o tirar-voto, né? É aí que nós, analistas, temos que entender o que está em jogo. Né? Eu queria saber o arquétipo do momento, o que levaria realmente a atenção, o acolhimento, o ataque, a polarização. Eu acho que daria Porque eu muito acho- no eu tempo tô e espaço, né? Eu tô achando assim, algumas campanhas que eu tô fazendo tão mornas, a de Juiz de Fora tá assim tão porque mais leve. São Paulo aumentou muito o nível. Eu acho que é isso. Aí ficou uma coisa Nacionalizou. midiática, né? Não, e tem variáveis também É uma que confusão tornam a danada. campanha... Todo mundo tá discutindo é São É uma Paulo. confusão, cadeirada, não sei o que, não, gritaria. e tem o cenário também de que quanto mais imprevisível um processo eleitoral, maior a chance de que ele tenha um nível de fervura mais significativo do que quando outras variáveis já sugerem que o jogo tem estruturas mais O Rio, solidificadas. por exemplo. Né? O Rio, por exemplo, Isso, caminha né? muito Campanha tranquilo morníssima, porque todo mundo sabe que o país vai ganhar. Né? A dúvida é se vai ganhar logo no primeiro turno, que parece ser o cenário mais provável, ou se ganha no segundo, mas não há muita dúvida de que ele vai vencer aquela eleição. Portanto, há uma eleição em que os próprios adversários, é óbvio, vão fazer o papel dele de criticar, é óbvio que vão, mas a fervura da disputa não é a mesma onde você tem de fato uma real e concreta dúvida sobre o cenário. Né? Entendi. Que é o que tá acontecendo Ó, é isso, em hein? São Paulo. Muito bom. Nossa. Muito bom. Pra gente terminar, eu acho que a gente vai estar a poucos dias da eleição, 11 dias. Deixar uma mensagem pro eleitor, o que você imaginaria, porque o eleitor tem que pensar, tentar ver por trás da faceta, uma coisa nesse sentido. Eu acho o seguinte, política implica uma percepção crítica da realidade. Né? Longe de fazer o discurso edulcorado de que tudo funciona bem, as pessoas estão com carências, as pessoas percebem limites, elas veem insuficiências na estrutura das instituições públicas e é absolutamente necessário que elas vejam, denunciem, mas é preciso, para usar um ditado americano, que a gente não jogue fora, junto com a água suja da bacia, o bebê. E o bebê é a democracia. Ou seja, o fato de que ela tenha limites, insuficiências, o fato de que as instituições não funcionem tão bem como a gente gostaria, não deve nos levar à tentação de dizer que é para jogar isso tudo fora. Porque sem isso o cenário é pior ainda. É ao contrário, essas instituições, se forem colocadas para funcionar direito, são os instrumentos para fazer as coisas funcionarem melhor. São os instrumentos para mudar a minha vida, para melhorar, para a gente poder ter um bom debate sobre que rumos a gente quer para a sociedade. Queremos menos imposto, queremos mais Estado, queremos mais mercado. Isso é um debate que varia no tempo e no espaço, as pessoas vão mudando de opinião. Né? Mas para esse debate funcionar, uma tentação a ser recusada é exatamente a da narrativa da antipolítica, de que a política não tem jeito, de que é melhor que ela não exista, de que a democracia é um fracasso. Não é. Porque ela é um instrumento que nos permite continuar paulatinamente aprimorando aqui e acolá. Portanto, fugir disso, negar a política é o pior jeito de resolvê-la. Excelente. Eu concordo. Muito bom, professor. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Nossa, muito bom papo. A gente sai com a cabeça até fervendo, né? Você, coisa. então, que tem TDAH, tá com problema para digerir, ele não tem foco. Eu acho, o que fica aqui que eu acho legal é a necessidade e a capacidade que a gente tem que ter de dialogar com quem a gente não concorda. Claro. Alguns pontos aqui eu não concordei com o senhor, você não concordou comigo. E de uma maneira muito republicana, democrática, correta, a gente consegue fazer isso. Sabe qual é o nome que eu acho que falta para as pessoas encarar a democracia? Respeito. Respeito à opinião do outro. Respeito à sua opção. Porque é através desse respeito que você discute algo pelo bem comum. E mais, a gente evitar a enorme tentação da caricatura do outro. Né?
enfim, o fato de que a gente tenha Acho discordâncias agressivo, não significa que o outro seja a encarnação do mal a ser negada, ou pior, a ser eliminada. Infelizmente, hoje tem uma narrativa da eliminação do outro como se fosse um inimigo a ser abatido. Isso é muito perigoso porque, inclusive, coloca a produção desses consensos mínimos em risco. E não tem democracia que resista a gente não concordar com alguma coisa. E é possível concordar com alguma coisa, né? Portanto, eu espero que a gente possa recuperar uma certa civilidade no debate e que a gente se lembre mais dos debates dos candidatos pelo que eles estão discutindo, apresentando, do que pelas cadeiradas que dão um no outro. Exatamente. Pelas Boa. proposições. Afinal de contas, é a vida da gente que está em jogo, né? Então você tem que conhecer, entender o candidato. Boa. Ó, Muito bom. posso dar recadinho? Dá Recadinho final. Siga aqui, TTT. Siga aqui, compartilha com aquele pessoa que tá falando besteira de política, sabe porra nenhuma. Manda pra pessoa dar uma ligada nisso. Abrir a mente. Vota consciente na próxima semana aí. Presta atenção no que você tá fazendo e siga em frente. Valeu? Toca o sininho. Toca o sininho também. Paulo, É isso aí. muito obrigado, Obrigado. tá, pela Eu que agradeço, presença. gente. Foi um papo muito bom. Eu que Valeu, agradeço. pessoal. Obrigado. Obrigadão. Valeu, Valeu. mestre. Eu